Olá! Hoje é aniversário de Várzea Grande, segunda maior cidade do estado de Mato Grosso, que segundo o IBGE tem mais de 316 mil habitantes, a prévia aí do último censo. E para falar um pouco sobre a história dessa cidade, que é muito importante para o estado de Mato Grosso, nós estamos aqui nos nossos estúdios com a própria história viva de Várzea Grande, a dona Vilma Feofili, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Várzea Grande e moradora há mais de 70 anos, mas a família dela está há mais de 100 anos em Várzea Grande, então a gente tem uma cidade aí com 156 e uma pessoa que tem aí na sua família mais de 100 anos da história de Várzea Grande. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu queria começar falando um pouquinho da história mesmo da cidade, depois a gente fala sobre a sua família, Vilma. Várzea Grande, ela nasce aí, né, em meio à Guerra do Paraguai, no acampamento que foi feito ali para receber os presos. Como que é essa história? Bom, Várzea Grande tem essa história que nasce com esse meio da Guerra do Paraguai, com os paraguaios ficando lá acampados, né, que o brigadeiro mandou aprisioná-los lá. Porém, Várzea Grande tem gente lá, moradora há mais de 200 anos. Nós temos comunidades antiquíssimas na Várzea Grande. Nós temos a comunidade da Passagem Conceição, que nós temos família moradoras lá há mais de 200 anos. Nós temos Bom Sucesso também, seu Jacinto, que doou, inclusive, a área de Bom Sucesso para o município. Então, nós temos pessoas muito antigas, mais antigas que a fundação da criação da cidade de Várzea Grande. Que já estavam aqui, então, quando já estavam aqui. Tudo começou. E aí tem essa história da doação da Cismaria aos índios guanás, né? Qual que é essa influência aí dos índios, né, nessa situação toda de criação? Os índios guanás, eles eram um pouco nômades, né? Então, eles, toda essa região da beira do rio Cuiabá, ali nessa região ribeirinha, eles mudavam. E ainda nós temos descendentes dos guanás morando na Várzea Grande. Ah, é? Onde? Da Alameda. Né? Ainda temos um descendente. Então, os guanás deixaram uma riqueza para nós, são as redes, né? As tais redes que tem essa briga, né? De quem que é a rede? A rede é Várzea Grandense. Essa rede bordada é nossa. Ah, entendi. E assim, essa influência do Paraguai, da Guerra do Paraguai, a gente sabe que eles ficavam presos ali desse lado para não passar pelo rio, né? Isso influenciou tudo, né, Vilma? A cultura, a culinária, como que é essa influência? Sim, influenciou muito, principalmente na questão das carnes, né? Porque eles eram muito bons no manejo de corte de carne, de secar a carne, né? Então, esse daí é uma herança que nós tivemos dos paraguaios, né? E também acho que parte da rede, eu vejo assim, que não só os guanás, mas também o artesanato do Paraguai é muito rico, né? A comida nossa é muito boa, mas os paraguaios, principalmente nessa questão da carne, né? Que eles foram assim, que ensinou, né? Salgar a carne, cortar a carne, foram os paraguaios. Que aí influencia na Maria Isabel, que a gente conhece hoje, em que tipo de ou no carreteiro, qual que seria a influência aí dessa carne? Eu não vejo que foram os paraguaios, porque isso aí foram os tropeiros, né, que faziam essa comida, né? Então, eles vinham para Várzea Grande, sempre, como até hoje, os nossos tropeiros pantaneiros usam ainda muito de fazer a comida, a paçoca de pilão e a Maria Isabel, a famosa Maria Isabel, né? Também é um prato muito típico. E esse acampamento do Couto Magalhães, que ficava ali às margens do rio Cuiabá, para a gente situar hoje, quem mora hoje aqui em Várzea Grande, Cuiabá, ele fica mais ou menos ali próximo aonde? Olha, tem duas versões. Tem uma que fala que é hoje, onde é que ele falava, até tem um nome, falava o nome de Campo de Concentração, que é na Avenida da FEB, hoje onde é aquela área acho que é do governo. Antigamente tinha a Basa por ali, negócio da borracha. Mas outra história é que eles ficavam no centro da Várzea Grande, na Várzea. No popular Várzea, que nós falamos, que é muito cercado por ali, né, que era. Né? Então tem essas duas versões. Entendi. E qual que foi a importância do Couto Magalhães aí para esse início?
na verdade, o Couto Magalhães, a importância foi colocar esses paraguaios lá dentro, né? Que deu uma impulsionada, né? Que movimentou mais a cidade, né? Trouxe essa cultura da carne, né? Porém, como eu disse, já existia Várzea Grande como passagem, principalmente o pessoal que já tinha essa comunidade da Guarita, Passagem Conceição, Bom Sucesso já existia, né? Os moradores bastante antigos, mas era passagem de quem vinha, né? Barra do Bugre de Poconé, né? Trazendo boiada para cá, trazendo mantimento para cá, ou levando mantimento para essa região, né? Então, mas os paraguaios teve grande contribuição, né, desse início da Várzea Grande. E como que era essa ligação de Várzea Grande com Cuiabá? Porque até então seria por rio, seria essa rio, forma? atravessava por rio, né? A ponte só foi construída em 1942, foi inaugurada, né? Aí era barcos, depois balsa, como que era? Acho que era mais canoa mesmo, né? Canoa mesmo? A travessia do rio Cuiabá era mais canoa mesmo, né? Barcos chegavam para mais para trazer, buscar mantimento, trazer pessoas, que eram os barcos que aportavam no rio, aqui no rio Cuiabá, né? As lanchas, né? Que vinham. Mas a travessia do rio Cuiabá era canoa. Naquela época não tinha esses barcos, era canoa mesmo. Inclusive a navegação, né? Da região ribeirinha era canoa. Né? Não vinha de barco, vinham de canoa mesmo. Né? Canoa de um pau só, como diz a história, né? Bacana. E eu queria que você contasse agora um pouquinho pra gente como que a sua família chegou aqui em Várzea Grande, né? A gente conversava um pouquinho antes aqui no estúdio, eles não são brasileiros, né? A sua origem. E aí, como que veio parar aqui, né? No meio ali do Brasil, né? Numa época que a gente sabe que essa região era pouco povoada. Pois é. Isso que nós falamos, por que não ficou em São Paulo, ficou no Rio de Janeiro? Ele queria ficar no Rio de Janeiro, onde é que tem mar, né? Mas o meu avô, ele teve uma visão, acho que foi uma visão de estratégia, né? Que não gostou do Rio de Janeiro, que ele se desembarcou no Rio de Janeiro, foi para São Paulo, não gostou, desembarcou em Corumbá e pegou um barco e veio aportar em Cuiabá. Aqui ele ficou. Aqui ele fez amizades com os Haddades, né? Os Ayub, que eram amigos, são amigos de família até hoje, né? E aportou em Cuiabá e foi vender mercadoria para o interior. Pegou o caminho, como se fala, caminho das Índias, e foi para o interior. No interior, em Barra do Bugres, conheceu a minha avó. Né? Então, em 1909, ele já estava casado com uma matogrossense, lá de Barra do Bugres. Só para situar quem está nos assistindo, ele está vindo da onde? Ele veio da Síria. Da Síria, mas ele era do Líbano, criou na Síria. Da Síria ele veio, chegou no Rio de Janeiro em 14 de janeiro de 1906. Quando foi, já no final de dezembro, final de 2006, ele já estava em Cuiabá. E depois já aportou ali em Várzea Grande. Em 1913 ele foi para Várzea Grande, onde o último filho dele já nasceu, que o Maurílio, o último filho caçula, nasceu na Várzea Grande. Os 4 primeiros nasceram aqui em Cuiabá. Certo. E o que ele contava sobre essa Várzea Grande que ele encontrou quando ele chegou? O meu avô, quando ele chegou, ele foi quase assim um desbravador daquela região, porque morar lá onde é hoje o Parque Bernec, era uma estradinha, né? Então, para chegar até lá, né? Então, claro que estava começando o governo na época a abrir as estradas, né? E ele teve uma grande contribuição, porque na época, quando ele foi para Várzea Grande, ele já abriu uma serraria, que ele tinha formação de engenharia, ele tinha já começo de engenharia, então ele abriu uma serraria e fez uma olaria. Contanto que naquele Parque Bernec, aquelas lagoas são buracos de olaria, não são lagoa natural. E ele falava que aqui era terra, né, a minha irmã aqui, meu pai, né, filho dele também, mas ela e minha irmã, que era a terra promissora que ele viu de crescer. Né, que então realmente ele cresceu. Né, ele construiu casas, deixou a família bem com casas, né, propriedades, né, e ajudou a construir, fornecia material para a construção de pontes, de casas. Então ele era um cara dinâmico, né?
E tinha um bom relacionamento com todos os árabes. Depois chegou os árabes lá na Várzea Grande, os Baracate, muito amigo da família, os Nadaf, muito amigo da família, né? Os Busique também, que era relacionamento da nossa família. Um visionário e corajoso, né? Corajoso. Porque não tinha infraestrutura, basicamente, aqui, né? Nessa época. Verdade. Corajoso. O da lá pro fim de Várzea Grande, né? E as minhas irmãs vinham de estudar na Várzea Grande de carroça. Que era o transporte, era o transporte naquela época. E nas suas memórias, Vilma, como que você se recorda de a Várzea Grande da sua infância, por exemplo? Como que era essa Várzea Grande? Imagino que não era tão urbanizada. Não. Né? Era totalmente diferente. Várzea Grande de poucas ruas, onde nós conhecíamos quase todo mundo. Né? Nós morávamos, tinha a Couto Magalhães, a Rua Municipal, ainda não tinha a Filinto Miller, que hoje a Filinto Miller começou com a Rua Municipal. Tinha já o pessoal da Água Limpa, né? Que esse bairro que constitui Paz e Imperador, chamado de Água Limpa, tem uma parte da Água Limpa. Já existia o pessoal da Guarita, inclusive meu avô era muito amigo do seu Aleixo da Guarita, onde fazia grandes festas. Né? Então nós crescemos ali na rua, uma rua era a família do seu Fiote, na Couto Magalhães, o cartório, o seu Ataíde, e na outra rua municipal era nós, vizinhos da igreja. Crescemos frequentando a igreja Nossa Senhora da Guia e Nossa Senhora do Carmo. Então, essa relação de amizade com os varzagrandenses, até hoje nós continuamos com esse pessoal antigo, esse relacionamento dessas famílias antigas. Então, não tinha a primeira praça onde a gente brincava, era onde tinha essa caixa d'água, que éramos crianças, começou... E essa primeira praça era onde? Era em frente à igreja Nossa Senhora do Carmo, onde tem aquela caixa d'água que o seu Fiote construiu. Aquele é um marco histórico para mim. Para nós, varzagrandenses, porque ali nós brincávamos, ali a gente andava de bicicleta, eu não, né, porque nós éramos proibidos, por causa do meu pai não permitia andar de bicicleta. Mas ali os meninos andavam de bicicleta, a gente brincava de queimada, de amarelinha, né. Então, ali era o nosso espaço em frente da igreja, né, onde tem aquela caixa d'água. E uma memória afetiva, memória afetiva que a gente tem. E ali nós conhecemos todo mundo, quer dizer, hoje quando a gente reúne, na festa Nossa Senhora da Guia, que é o marco, a gente encontra ainda esse pessoal antigo, né? Esse grupo antigo da Várzea Grande. Então, uma lembrança muito boa de escola, do Pedro Gardés, onde hoje é a Casa de Arte, da Escola Couto Magalhães, que a professora Sarita Baracate, né, que fundou essa escola. E também depois a Fernando Leite, a escola que nós estudávamos. Então, esse relacionamento, os colegas que ainda hoje, graças a Deus, tem muitos vivos. Então, uma memória, assim, uma lembrança muito boa, né, da Várzea Grande, antiga, tinha o Clube Operário, né, o Clube Operário, além do Clube Operário de Futebol, que depois fez o Clube Operário, onde tinha os bailes. A senhora se recorda mais ou menos quantos habitantes tinha? Imagino que seja pouco, né, nessa época. Acho que naquela época devia ter uns 50 mil, mais ou menos, habitantes. 50, no máximo 60 mil habitantes. Né? Uma cidade pequena. Pequena. Poucos ônibus, depois poucos ônibus, né, para estudar. Até na minha época fazer faculdade era difícil, né. Mas é aquela vivência boa de varzagrandense. E quando que a senhora viu que foi a virada de chave? Várzea Grande deu aquele up, cresceu e chegou ao título de cidade industrial, que infelizmente... Foi no governo do Júlio Campos, que ele deu aquele boom, né? Abriu a avenida da FEB, né? Que é o governador... A gente fala Avenida da FEB, mas é Ponce Arruda, na Avenida da FEB. Fez essa avenida, abriu a Avenida Filinto Miller, né? Foi assim, teve famílias que... Teve crise, que ia cair casa, que não queria que cortasse, queria desmanchasse. Abriu a Salina DAF, que era os quintais, atravessar, não tinha aquela rua, era tudo fechado, só quintais. Teve desapropriação, claro, né? Precisava fazer essa desapropriação. Então, esse boom que teve foi no governo do Júlio Campos, que ele deu essa abertura
né? Trouxe as empresas, né? A Coca-Cola, a Sadia, principalmente Sadia. Então, teve a visão de desenvolvimento da cidade. Aí perdeu aquela carinha de cidade interiorana Pegou, e ganhou tirou, essa cara ganhou a cara da cidade industrial, que hoje nós estamos querendo retomar a cara da cidade industrial. Para a senhora que viveu tudo isso, que, enfim, conhece toda essa história, como que a senhora vê essa Várzea Grande que hoje está completando 156 anos? Olha, nós crescemos, nós tínhamos menos pobreza, que os pobres não precisavam pedir comida. Então, esse crescimento desenfreado que tem, não desenfreado, mas sem planejamento, né? Então, uma cidade que veio crescendo e, de repente, encheu, né? Porém, nós temos ainda espaço para colocarmos indústria. Nós temos um parque tecnológico que eu vejo assim que é um momento do governo olhar para a Várzea Grande, ver com outros olhos e enxergar que nós temos um potencial de serviço. Nós temos se nós não temos um potencial de colocar grandes indústrias, mas nós temos um potencial de serviço. Nós já estamos, se pegar a economia de Várzea Grande e verificar, é comércio e serviço. Então, a nossa atividade econômica está mais concentrada nisso. E nós temos potencial de crescimento. Nós temos problemas? Temos problema, porque a cidade cresce e sem os governos anteriores não terem tido essa oportunidade, até de recurso, porque hoje que nós temos recurso, sem retorno, porque antigamente tudo era pago. Nós já temos dívida que o governo paga de mais de 40 anos atrás, né? Então, hoje não. Hoje o governo está dando essa possibilidade, essa oportunidade para os municípios pegar recursos e aplicar, principalmente na área de saneamento, né? Como hoje o Várzea Grande está fazendo, está investindo em saneamento para tentar amenizar um pouquinho o que a população padece, né? Sofre, né? E acabar com esse estigma, né, de ser cidade dormitório que as pessoas gostam de colocar. Sim, isso nós precisamos, né? Se bem que nós temos também muita gente em Cuiabá que trabalha na Várzea Grande, inclusive no serviço público. Não você mora em Cuiabá, você mora em Cuiabá. Então, Várzea Grande não é mais uma cidade dormitória. Não é a maioria que trabalha em Cuiabá. Né? Nós temos capacidade, sim. Nós temos gerado emprego, nós temos indústria de grande porte que gera emprego, né? Nós precisamos sair desse estigma de cidade dormitório. Certo. Vilma, a nossa entrevista está chegando ao final, mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância do Instituto, do trabalho que vocês desenvolvem lá, de preservação da memória, enfim, o que pode se encontrar lá, inclusive para quem é pesquisador, né, para quem busca informações sobre Várzea Grande. O Instituto Histórico, ele ainda é bebê, mas nós já temos um acervo de livros. Hoje ele funciona, nós ainda não temos a nossa sede, mas nós estamos funcionando ali junto do Floral do Saber, que a secretária de Educação nos cedeu aquele espaço, o secretário do Silvio Fidelis, que é nosso grande parceiro, a Prefeitura de Várzea Grande é nosso grande parceiro. Então nós estamos com essa missão de resgatar, de preservar a história de Várzea Grande, a cultura de Várzea Grande. Então nós estamos iniciando, né? Iniciando como toda organização começa com uma série de dificuldades, né? Que nós temos já, não temos sede ainda, mas nós vamos ter. Mas o importante é que nós já temos ações. Nós fizemos, agora em abril, nosso companheiro Jaume está aqui, que é um membro fundador do Instituto Histórico, geógrafo. Nós fizemos um evento que trouxemos pessoas que vai completar 100 anos de história na Várzea Grande. Pessoas que nasceram e criaram os seus filhos na Várzea Grande. Pessoas lá da Passagem da Conceição, pessoas lá da Guarita de 97 anos, do Bom Sucesso de 98 anos de idade, do Olimpo Grande, do centro mesmo da Várzea Grande, professoras que estão aí com 90 anos de idade. Então nós fizemos uma homenagem a essas pessoas para valorizar o que nós temos de bom na Várzea Grande.
Então, nós temos tudo de bom na Várzea Grande. Então, eu não troco a minha cidade. Já andei por esse mundo, não troco a minha cidade. Gosto da gente lá. Gosto de ouvir canto de pássaros na minha cidade. Então, Várzea Grande, nós precisamos só mais um pouquinho para nós sermos a melhor cidade do Brasil. Para nós, ela é a melhor cidade. Mas nós vamos chegar lá, que falta um pouquinho mais para o saneamento básico. Né? Saúde, nós estamos bem. Tem pessoa que gosta de falar mal, mas nós estamos bem. Precisamos melhorar somente a questão do saneamento. Melhorando isso aí, como o Brasil inteiro, ninguém é 100% saneamento, por que que Várzea Grande tem que sair 100%? Nós queremos chegar nos 50% igual a São Paulo. Tá certo. A senhora quer dar um parabéns aí, então, para os moradores de Várzea Grande, especialmente, não sei se especialmente a todos ou a alguns mais em especial? Olha, eu quero dar parabéns a todo o povo de Várzea Grande que levanta de madrugada. Eu quero dar parabéns também ao nosso grupo do Instituto Histórico. Então, estamos juntos aí quase 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, na luta para trabalhar, para resgatar. Né? Nós temos ainda projetos bons para ser desenvolvidos este ano. E para esse povo querido da minha terra, né? Em especial para o prefeito Calil, para o Silvio Fidelis e para minha grande Mãe Santíssima, que todos aqueles devotos da nossa cidade, da Nossa Senhora da Guia, que é ela que conduz, ela que é a padroeira da nossa cidade, é ela que conduz o povo da Várzea Grande, em especial para todos esse povo. Tá certo, muito obrigada, viu, pela Obrigada presença. a vocês pela oportunidade. E por nos contar um pouco da sua história, da história de Várzea Grande, porque a gente tem que fazer isso, tem que registrar a história, para que as pessoas conheçam e entendam um pouquinho o que é essa Várzea Grande que nós temos hoje, com 156 anos. Nós inclusive, tem lá um lugar chamado Morro do Urubu, o qual nós levantamos a história do Morro do Urubu. O Instituto Histórico também indicou para a Câmara dos Vereadores o tombamento da festa de Nossa Senhora da Guia como patrimônio imaterial e já foi tombada, já é lei. Festa Nossa Senhora da Guia é um patrimônio imaterial de Várzea Grande. Que bom. Obrigada, Vilma. Obrigada. Você assistiu, então, uma entrevista com a Vilma Feofili, que ela é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Várzea Grande e também é uma moradora histórica dessa cidade, que chega hoje aos seus 156 anos, mas que, como ela bem disse, vai muito mais além. Tem famílias aí que chegaram a mais de 200 anos em Várzea Grande. Parabéns para todos vocês que moram de Várzea Grande, que gostam de Várzea Grande, e você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.